Um assunto que tem preocupado muita gente, o envelhecimento precoce, que tem atingido cada vez mais também os jovens. Você sabia que dependendo dos seus hábitos e dos seus comportamentos, a sua pele, por exemplo, pode denunciar uma idade mais avançada do que a real? Mas quais as causas e como combater esse envelhecimento precoce? Para responder esses e outros questionamentos, eu recebo aqui no estúdio o médico Marco Aurélio Ribeiro, que é homeopata e médico ortomolecular, e também a psicóloga Marina Febrizi. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista. Então, vamos começar um pouquinho, doutor Marcos. O que causa esse envelhecimento precoce? E a gente, às vezes, pensa muito na aparência, na questão da pele, mas ele é uma coisa que é mais complicado um pouco, né? Ele vem de dentro para fora. Sim. A resposta mais importante que a gente tem ao envelhecimento é exatamente o lado preventivo. E o que a gente observa que os nossos hospitais estão lotados, estão cheios, e de pessoas jovens com um processo de adoecimento e que, muito antes de se apresentar como um processo que degenerativo, uma articulação destruída, muito tempo antes essas pessoas já se apresentam doentes na sua manifestação, doentes com cansaço físico, as pessoas estão muito mais obesas, né? Toda vez que eu venho aqui tem uma comida gostosa e é doce, e eu tenho que falar, olha, o açúcar é um problema, então a obesidade, o cigarro, todo mundo, nós sabemos que isto é um dano, e por que continuamos a fazer? Então, o envelhecer precocemente quer dizer que nós vamos adoecer muito mais, estamos adoecendo muito mais, então é disso que eu gostaria de estar falando, dando alguns alertas, o que é que está causando a síndrome metabólica, a queda dos hormônios, e aí dá muito medo, né? As pessoas reduzirem os seus hormônios, e principalmente no homem, se apresentam alguns problemas até na questão da libido, a redução, o aumento da barriga, a redução de pelos, a questão da sua virilidade, mas também na mulher. Então, de como isso a gente pode estar, o que nos alertará sobre isso? Assim como a gente tem a questão da saúde mesmo, né? A necessidade de você tomar alguns cuidados, como o doutor Marco Aurélio já adiantou, para você garantir uma certa qualidade de vida e um envelhecimento com saúde, na verdade, pelo que o senhor fala aí. Tem algumas pessoas que daí chegam a exagerar nesses cuidados ou na procura por esses cuidados, querendo lutar realmente contra o tempo por medo de envelhecer? Sim, a gente percebe hoje, né, que as pessoas elas vão fazer realmente um retoque da sua juventude, né? Elas estão buscando mascarar, né, o processo de envelhecimento. Uma questão muito importante que a gente vê hoje é a preocupação de quando é o limiar do envelhecer, né? E esse limiar, ele aparece dos outros, ele não vem necessariamente da pessoa, mas ele vem de outras pessoas, principalmente naquelas situações onde a gente percebe que existe as placas já de idosos, né? As filas de preferências para as pessoas serem atendidas, quando existe o assento solicitado, né, que hoje é uma coisa muito rara, mas a gente percebe que existe ainda essa questão de como é que a pessoa começa a perceber qual que é o seu limiar para o envelhecer. Mas ela começa a perceber que ela já está quase igual aquela pessoa que está na fila, ou as pessoas começam a oferecer a vez para ela, e daí ela não se imaginava, por exemplo, com 60 anos para ter direito à fila, e aí ela fica até, está falando comigo? Alguma coisa mais ou menos assim. Exatamente isso, a gente percebe muito isso. Tem um exemplo que a gente começa a ver hoje, que quando ela percebe isso, não é dela. Quando né? as pessoas começam a chamar você de senhora, né? De Você está num tio. lugar, as pessoas chegam e chamam você de senhora. O tio, né? Bacana. Então a gente volta a falar um pouquinho desse mascaramento aí, né? Que eu quero conversar sobre isso também, porque não adianta você cuidar só do que está
para fora, né? Mas antes, pensando nisso, a gente foi às ruas, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber o que a população pensa sobre isso. Então saíram coisas bastante interessantes. Vamos acompanhar. Você tem medo de envelhecer? Tenho, muito medo. Todo mundo quer ser jovem, ninguém quer criar rugas, nada disso. Você tem medo de envelhecer? Sim. Porque assim, perto da juventude, entendeu? Não curto mais a vida. Mas e você tem medo de envelhecer? Tenho, não. Não, é uma coisa que vai acontecer, não tem como fugir. Você tem medo do envelhecimento e por quê? Eu tenho medo do envelhecimento porque quando a gente envelhece já tá com um cheirinho de pé na cova. Mas você já se enganou com a idade, por exemplo, uma pessoa que você achava que tinha 40 anos, mas assim, ela tinha 30. Já aconteceu essa situação com você? Já, várias vezes. Meu colega aqui do lado tem 16, eu achava, e tem cara de 22, 23. É o caso. Uma amiga minha mesmo, que fazia 10 anos que a gente não se vê, quando eu vi ela, achei que ela estava bem mais velha, mas ela estava mais nova. Você já confundiu uma pessoa de 20 anos achando que ela tinha mais, tipo os 30? Já passou por essa situação? Já. Como é que foi? Foi horrível, né? Você pergunta pra pessoa, né? A pessoa chega, você acha que a pessoa tem mais idade, mas não. Né? Tem 22, tem até pessoas de 18 anos que tem, né? Cara de 35, 40 anos. Eu sempre vejo até meus amigos que tem 30 anos, tem cabelo branco e novo, já com aparência desgastada, né? Bastante envelhecido. Pessoa aí que tem 30 anos, a aparência dele tá com 50 e pouco, você tá entendendo? Então essa aí parece não sei se é extravagância, se é falta de cuidado, não sei, né? A velhice encosta. Você já passou por uma situação assim, achando que uma pessoa de 20 anos tinha mais do que aparentemente 20, mas mais, tipo, por exemplo, 30 anos, 40 anos? Você já passou por essa situação? Já sim. Tipo, perguntou minha idade, no caso você fala de mim, né? Perguntou minha idade, eu falei que tinha 30, eles acharam que tinha muito mais, né? É chato, né? Porque fala que a gente tá bem mais velho do que aparenta. Acho que de uns anos pra cá, parece que a idade ela tá vindo mais rápido. Precoce ele vem assim devido à má alimentação, também transtornos de saúde, né? Assim, não diagnosticado, né? O estresse, tudo isso traz envelhecimento precoce. A boa alimentação ajuda a pessoa a envelhecer com saúde, né? Com certeza. Por enquanto não estou preocupando não. A alimentação tá só lanche, refrigerante, saúde tá deixando para último lugar. A alimentação é muito boa, inclusive é administrada por ela, que é minha esposa e cozinha muito bem. Aí ela evita gordura, evita muito açúcar, né? O sal em excesso, nós cuidamos bastante da alimentação. Evitamos, por exemplo, a janta, procuramos cuidar exatamente para evitar o envelhecimento precoce, né? Bom, eu principalmente assim, eu não como carne. Já é questão de gosto também. E sou adepto ao esporte também. Então isso aí já ajuda um pouco. Dá bastante, né? Caminhar, correr um pouco se puder todo dia seria o ideal também, né? A gente às vezes não pode correr, por exemplo, eu não tenho esse tempo, mas já ando bastante. Faço academia, minha alimentação é tudo certinha. O que eu como? Bastante verdura. Eu não me preocupo muito não, inclusive a alimentação também é fora de balancear, menos desbalanceada. Minha alimentação não é lá essas coisas, que eu como muito fora do horário, né? Mas faço o possível. Tomo muito refrigerante. Sem alimentação e exercício físico, realmente o corpo vai enfraquecendo e vai se deteriorando aos poucos, e assim que vai, a velhice chega mais rápido. A verdade é que eu sempre pratiquei esporte, né? Sempre fui um atleta, joguei muita bola na época e ando muito a pé. Eu sou um cara que gosto de caminhar bastante. Então é isso daí, alimentação saudável em termos de frutas, legumes, essas coisas, né? Evidentemente eu tomo minha cerveja também, né? Como minha carninha. Ninguém espera. Mas é verdade, mas é isso mesmo, é caminhar mesmo e se proteger
Eu antigamente não me protegia com sol, ia pescar e não tinha protetor solar naquela época. Mas hoje você já se preocupa com isso daí. Bom, a gente continua aqui, então, no estúdio, conversando sobre esse tema do envelhecimento precoce. Então, a gente estava falando exatamente disso. Muita gente sabe até o que fazer para não só combater o envelhecimento, como para combater e prevenir certas doenças, né? As pessoas falam da necessidade de uma atividade esportiva, falam da necessidade de você comer comida realmente, frutas, verduras, legumes, enfim, e escapar dos lanches, né? Até um jovem fala ali que ele sabe que ele está no lanche, no refrigerante, que a saúde está ficando em último lugar. As pessoas têm essa consciência, mas acaba que na rotina, no dia a dia, vão deixando isso de lado? Então, a consciência a gente tem, e aí nós médicos não somos nada bons exemplos nesse cuidado geral com o próprio corpo, mas assim, uma coisa muito importante, 80% são cuidados, 20% é a genética. Uma abelha e a abelha rainha são clones, são exatamente iguais. Uma abelha operária vive 120 dias, uma abelha rainha vive 5 anos, ou seja, 15 vezes mais só porque ela come a geleia real como único e exclusivo alimento. Isso se determinou chamado condições epigenéticas. Então, alguém que possa ter uma condição, e a gente hoje tem exames para fazer a predisposição, lá como a Angelina Jolie fez, vários tipos de câncer, a gente tem predisposições. Analisa, são exames caros ainda, mas isso corresponde a apenas 20%. O resto é alimentação, quer dizer, o resto, 80%, você pode mexer. Então, essas condições epigenéticas, a partir do projeto Genoma, levaram 20 anos para identificar uma série de endereços de doenças. A partir daí, tinha uma quantidade enorme de genes que não se sabia. Eles ligam ou desligam. Então, a condição alimentar, o cigarro, a cerveja exagerada, a pinga, o álcool, são condições que criam e administram o gene, né? Por exemplo, o álcool aumenta a incidência de câncer enormemente, de pulmão até, do fígado. Todos nós sabemos disso. Alimentação rica em sal. Isso não é um problema se o nosso sal for marinho. O sal marinho pode, por exemplo, contornar e até equilibrar, porque ele tem 30% a menos de cloreto de sódio. O uso do iodo, nós podemos usar pequeníssimas doses de iodo e reduzirmos a incidência de hipotireoidismo. O hipotireoidismo leva a cansaço, desânimo, memória ruim, e a pessoa fica desanimada, chega na parte da tarde, já não consegue mais trabalhar, reduz o interesse familiar, há um isolamento, então podemos dizer, bom, ele está deprimido, e isso corre a um terapeuta, a um psicólogo, e nem sempre esta condição é exclusivamente emocional, ela constrói, ela se alavanca, mas um efeito bioquímico poderia resultar numa performance extraordinária, com pequenas gotas, né, de exemplo, do iodo. Nossa agricultura ela está depletada de nutrientes. Então, bom, o tomate é rico em licopeno, em selênio, que previne o câncer, mas não o tomate que estamos plantando já há 10 anos no mesmo terreno. Então, aí entra o exagero ou a colocação ponderada dos suplementos alimentares, né, que podem nortear essa condição epigenética que está em volta e a condição precoce daquele gene do envelhecimento se atenua em muito. Nós podemos pensar em 15 anos a menos só de nutrir a pessoa. Mas é importante que tenha um acompanhamento médico, sim, que até esses nutrientes, as vitaminas, enfim, ou né, alguns medicamentos, eles precisam ter essa orientação. Não pode a pessoa, porque a vizinha está tomando iodo, ou porque não sei quem está tomando cápsula de óleo tal, e tomar também. É isso, né? Que senão pode ter um outro problema. Sim.
se a gente puder dar algumas dicas depois, um momento, não sei, mas acho que era muito importante que a gente reduzisse e aumentasse algumas coisas, né? Reduzíssemos o consumo de óleos fritos, a fritura, aquele óleo, infelizmente é delicioso, mas o pastelzinho da feira, ele está ali há alguns meses, aquele óleo, né? O óleo de frituras, o excesso de açúcares. Um bolo, como foi mostrado aqui, é maravilhoso, mas o excesso do açúcar vai provocar um fenômeno que é caramelização. Aquele caramelo que também envolve os vasos sanguíneos. Aquilo vai fazer um caramelo dentro da gente. Caramelização é um dos processos, junto com a inflamação crônica, de envelhecimento. E hoje está acontecendo em demasia. Então, às vezes, as pessoas, como o senhor falou do pastelzinho frito, a pessoa pensa em economizar porque ela frita, refrita. Então, quer dizer, se ela vai fazer na casa dela, é melhor que ela deixe aquele óleo, ela aproveite de uma outra forma, fazendo um sabão, por exemplo, alguma outra coisa, e ela use um novo para fritar novamente, se vai consumir uma outra fritura, porque ela vai economizar lá na frente com a saúde dela. Nós dizemos assim, isso não é uma frase minha, morra jovem o mais velho possível, né? Morra jovem o mais velho possível. Então, algumas coisas, quem economiza em saúde pode gastar muito com doença. A senhora estava falando, doutora Marina, a respeito dessa questão da pessoa se perceber e dessa questão da datação das idades. Então, a gente viu ali os jovens, né? Não tem muito essa preocupação. As pessoas de mais idade já são as que pensam um pouco nisso. Normalmente, as pessoas vão deixando para pensar nessa questão do envelhecimento realmente um pouco mais tarde? O que é mais importante é a pessoa se ver como ela é mesmo. Ela tem que conhecer o seu papel funcional, o seu padrão de funcionamento, porque cada um tem o seu. A partir do momento que essa pessoa começa a identificar o que é dela, fica mais fácil para ela envelhecer dentro daquilo que ela vai buscar para a velhice dela. E hoje a gente tem notado muito que existe um atraso para se envelhecer. As pessoas elas estão envelhecendo mais tarde. O que significa que na família os filhos também saem mais tarde da casa dos pais. Então, eles acompanham, eles estão prontos para estar junto com esse envelhecimento, junto com os pais. A gente percebe muito também a questão que é cobrado hoje dentro da parte profissional, né? Porque hoje as pessoas idosas, elas estão frequentando as escolas, elas estão fazendo uma faculdade. Em outros tempos, o que acontecia para um professor? Ele tinha apenas uma escola normal e ele já estava apto para ser um professor. Hoje não, existe uma cobrança social, um fator que está exigindo que as pessoas também busquem a saúde, né, para que realmente elas possam envelhecer dentro desse contexto. Ela tem que ter uma saúde física e psíquica para dar conta, inclusive, desse eterno estudar aí, né, dela, enfim. E a gente nota que a própria questão cultural, ela traz hoje essa questão das agências de turismo, nos pacotes de viagem para a terceira idade. Isso faz com que as pessoas vão em busca de uma vida mais saudável. Envelhecer no passado significava que essa pessoa ficava fazendo o seu crochê em casa. Né? Hoje não, elas estão na academia, as pessoas estão buscando, você vê as pistas de caminhada. Então é muito importante a gente perceber que hoje a própria condição, ela dá isso para a pessoa envelhecer. O nosso tempo, infelizmente, está se encerrando. Rapidinho, a gente já falou do açúcar, a gente falou um pouquinho do óleo, mais umas 2 dicas para quem está em casa. Aqui ela tem de se atentar na rotina dela. Na rotina. Para garantir essa qualidade de vida. A qualidade de vida, ela está ligada realmente a um pouco de exercício. Hoje a gente pode falar em 15 a 20 minutos de exercício, não precisa mais para quem não tem tempo. Podemos falar em redução do açúcar e medir o abdômen. Se o teu abdômen está ficando aumentado,
acima de 1 metro e pouquinho, no adulto médio de 1,60 m, 80 na mulher. Então, chamada síndrome metabólica, é uma redução da qualidade com que você lida com açúcar, então isso é um perigo. A redução da virilidade, não exatamente a virilidade geral da pessoa, é o final da tarde, está muito cansado, chega em casa, não assiste nem o Jornal Nacional, está dormindo, começa a se isolar, e só tem necessidade de grandes estímulos para continuar atento, né? Então, provavelmente, os hormônios já estão caindo. No consultório, a gente tem visto queda de hormonal em pessoas de 29, 30 anos. Então, daí até você morre com 40 e enterra com 80. Isso é uma coisa que você passa anos vivendo com baixíssima qualidade de vida, vai frequentar filas de hospitais, remédios infinitos. Então, isso é uma coisa que é possível fazer, grandes mudanças com pequenas coisas. E daí precisa da terapia para tratar os problemas que advêm de estar com tudo isso aí, né, doutora Marina? A gente falou então do sal, né? Só fechando o sal, redução do sal, mas usar o sal marinho ou o sal grosso da fazenda, ele vai ajudar. Redução do açúcar, redução de frituras, né? E já ajuda muito. 15, 20 minutos de exercícios aí, né? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Revista. Muito obrigada pelas dicas e pelos esclarecimentos. É corpo ativo e mente aberta. É isso aí.